O vídeo anterior, onde eu apresentei a ideia de utilização do modo estrito, nesse vídeo nós vamos utilizar então o nosso código JavaScript para declarar uma classe. A declaração de uma classe em JavaScript basicamente segue o conceito de classe que nós vimos nos vídeos introdutórios. Então, só para relembrar, a classe ela funciona então como um template ou modelo que define os atributos dos métodos de cada objeto. Foi até exemplificado anteriormente. Quando eu tenho uma classe livro, ela vai definir as características, as propriedades, os atributos de livros em geral, e alguns métodos para acessar essas características ou propriedades ou atributos. E a partir dessa definição de um livro de maneira geral, nós podemos instanciar ou criar vários objetos desse tipo. E cada objeto vai representar um livro em particular. Então isso a gente viu na parte introdutória. Um outro exemplo aqui, se eu tenho uma classe equipamento, ela é uma classe que reúne as propriedades de um equipamento de maneira geral, como o código, peso do equipamento e assim por diante. Então ela representa um conjunto de vários equipamentos, vários objetos do tipo equipamento, que compartilham das mesmas propriedades ou atributos. Okay? Então eu posso ter um objeto chamado equipamento 1, que vai ter os dados específicos desse equipamento. Eu posso ter um outro objeto que é o equipamento 2, equipamento 3 e assim por diante. Esse equipamento poderia ser um computador, poderia ser um monitor, um notebook e assim por diante. Desde que, de acordo com a solução que você está codificando em JavaScript, se aqueles objetos, aqueles equipamentos compartilham das mesmas propriedades que foram estabelecidas na classe equipamento, eles poderão então ser utilizados como objetos dessa classe. Mas como que a gente faz isso em termos de código então? Primeiro, antes de nós utilizarmos um objeto, que a gente vai ver isso posteriormente, o primeiro passo é a criação ou declaração de uma classe. Da mesma forma que nós declaramos uma variável, ou nós declaramos um array, um vetor, a gente precisa declarar uma classe antes de instanciar ou criar um objeto. Senão, o navegador, o console do navegador vai apresentar um erro na hora que estiver executando o nosso código. Para a gente declarar uma classe, a gente usa essa palavra reservada class e seguida do nome de uma classe. Simplesmente isso. Logo em seguida, a gente faz a abertura e fechamento de chaves para delimitar o corpo da classe. Da mesma forma que a gente já faz com funções. Esse corpo da classe, que começa e termina aqui nessa abertura e fechamento de parênteses, a gente também chama dos limites da classe, ou escopo da classe. Para a gente declarar uma classe qualquer, a gente vai ver que além do nome dela, a gente vai ter que criar atributos, criar métodos. Existe um método específico que vai ser chamado sempre que um objeto for criado. Mas nesse primeiro momento, eu quero focar ou simplesmente enfatizar esse aspecto de declaração da classe. Então, voltando aqui no VS Code, uma forma de nós declararmos uma classe livro, como está no exemplo ali do slide, eu posso simplesmente fazer class livro, abre e fecha chave. Aqui foi declarada a classe livro. Só que ela está completamente vazia. Eu poderia fazer declaração de outras classes. Como eu comentei com vocês, a classe equipamento. Ou eu poderia ter uma classe específica para um produto e assim por diante. Posso ir criando quantas classes eu achar necessário, de acordo com aquilo que eu estou codificando, né? O problema que eu estou tentando resolver através do meu código JavaScript. Dentro dessas classes, pessoal, a gente vai então criar nossos atributos e os nossos métodos. Mas eu vou deixar então para um próximo vídeo como que a gente vai fazer isso. No momento aqui o foco é a declaração de uma classe em específica.